É por isso que esse é o pior Congresso da história. Deputado bolsonarista relator do processo de cassação do mandato da Carla Zambelli tenta passar pano para Fujona, com o argumento mais inacreditável que você verá esse ano. E Andréa Sadi e Otávio Guedes se revoltam e rasgam o verbo falando só verdades e expondo quanto esses fujões estão custando para nós brasileiros. Veja até o final e entenda. O relator do processo contra a deputada Carla Zambelli, o deputado Diego Garcia, apresentou um parecer contra a cassação do mandato da parlamentar. Tem uma sonorinha aqui do que disse o relator na coletiva. Vamos ouvir. A Câmara não pode tomar decisões que resultem em perda de mandato, com base apenas em suspeitas que deixam margem para a dúvida. Na Justiça, há o indúbio pro réu, e a Câmara deve seguir o mesmo padrão, o indúbio pro mandato. Na dúvida, prevalece a soberania popular. Esse padrão deve ser utilizado inclusive no futuro, para que outros deputados de qualquer espectro político não sejam perseguidos e tenham seus mandatos cassados. Diante de todos esses elementos que estão detalhados no meu parecer, o meu voto é pela preservação do mandato da deputada Carla Zambelli. Bom, se eles não podem tomar decisão sobre o mandato, fecha o Conselho de Ética. Fecha. O que é isso, Otávio? Assim, é uma série, é um combo de decisões que são cúmplices desses personagens que, segundo a Justiça, cometeram crimes. Então é uma afronta ao Judiciário, mais uma vez. Então já vimos o caso do Eduardo Bolsonaro, essa complacência com o caso do deputado Alexandre Ramagem, que para a polícia foragido da Justiça, das investigações. O caso da deputada Carla Zambelli, que está condenada. Então para que serve o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar? É para proteger, é blindagem? Não precisa de PEC. Nesses casos. Indúbio pro mandato devia ser aquela plaquinha. Sabe aquela plaquinha, aqui que nós mora, bem-vindo? Assim, indúbio pro mandato. Assim, na caverna do Alibaba e os 40 ladrões, indúbio pro réu, o Alibaba devia... Como é que o Alibaba não pensou nisso? Porque é o que eu digo, a Câmara não pode passar a sensação de que é uma caverna do Alibaba. Essa não é nem sensação, em que as pessoas ficam fora do alcance da Justiça. É isso que ele está dizendo. Não, aqui está fora indúbio pro mandato. Você não foi eleito? Ele falou isso. Você não foi eleito? Não, indúbio, a gente não confia na Justiça, então vale o mandato. Essa é a essência da caverna do Alibaba que a Câmara passa a impressão cada vez mais de ser. Então, se você tem problemas com a Justiça, vai ter problemas com a Justiça, é bandido, o lugar mais seguro é a Câmara dos Deputados. E isso só fortalece o discurso antipolítica que leva a escória da sociedade para a Câmara. E parece que há um esforço para atrair a escória da sociedade. Eu digo a escória da sociedade, aqueles condenados pela Justiça. Eu falei, porque a gente está falando, esse caso da Zambelli está na CCJ da Câmara, mas no caso dos outros deputados, no Conselho de Ética. Então, assim, para que servem essas instâncias, esses colegiados? Depois eles reclamam. Eu sempre falo isso, eu fico repetindo. Dizem que é o Sidônio que está fazendo a campanha contra a Câmara. Eles mesmos fazem a campanha. Não precisa do Sidônio. Não precisa do Sidônio. É cabo eleitoral de desgaste da imagem do Congresso Nacional, Valdo. Virou a segunda instância do STF. Instância revisora, né? A instância revisora do STF. Então, os nobres deputados agora julgaram Alexandre de Moraes suspeito, né, para julgar esse caso e que a sentença dele não é boa. Então, o administrador fez uma análise jurídica e considera que a sentença não é boa, então nós temos agora a instância revisora do STF. Só Não foi o ChatGPT, né? E só para lembrar que você falou ministro Moraes, só que essa decisão foi uma condenação unânime da primeira turma, seguindo o voto do ministro Moraes. Mas ele estava se referindo provavelmente à suspeição do Moraes, porque a vítima do mandado de segurança que ela fez foi contra o Alexandre de Moraes. Mas quando ela faz isso, ela escolhe o juiz que pode julgá-lo ou não. Se o Alexandre de Moraes fizesse um mandado de prisão falso contra a Zambelli, ele teria que ser impedido de julgar o caso, porque participou. Mas não, ele foi vítima de uma armação. Pode julgar por quê? Porque senão você passa a dar ao réu a escolha de quem pode te julgar. Mesmo fora do Brasil há meses, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e o Ramagem, eles continuam custando aos cofres públicos. Então, por isso que a gente fala muito deles aqui, porque isso tem a ver com o bolso dos brasileiros. Nossa produção fez um levantamento mostrando que a Câmara dos Deputados desembolsou, gente, 1,7 milhão de reais com os três desde que eles saíram do país. Esses dados consideram salário, verba de gabinete, cota parlamentar, começando pelo Eduardo Bolsonaro. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro, então mais de 1 milhão. Carla Zambelli, 521 mil, saiu do Brasil em maio. O Ramagem, nos Estados Unidos desde setembro, 154 mil, que somando tudo, 1,750. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para fazer a articulação, que acabou resultando no tarifaço, sanções aos ministros. Carla Zambelli sai do Brasil em busca de abrigo internacional, de apoio internacional para escapar da aplicação da lei penal aqui no Brasil. Tentou os Estados Unidos, não conseguiu apoio, foi para a Itália,
Itália, e lá ela foi presa depois da condenação do trânsito em julgado aqui no Brasil. E o Ramagem foi para os Estados Unidos em setembro, em meio ao julgamento da trama golpista. Ele foi um dos condenados pela trama golpista, um dos núcleos, e a polícia considera que o Ramagem está foragido. Os 3 personagens que eu estou mostrando aqui para vocês tiveram ações ali na Câmara, Conselho de Ética, CCJ, e até aqui o que a gente está vendo também é uma proteção, uma blindagem ao mandato parlamentar deles, e por isso a sociedade continua custeando, porque eles são servidores públicos para os deputados, para os colegas deles, eles garantiram esse dinheiro entrando na conta deles, está saindo dos cofres públicos, Thomas. 2.916 mensalidades de Bolsa Família é o que esses senhores gastaram. Isso é uma marca dessa gestão da Câmara, que nós criamos a bancada dos criminosos foragidos, né? A bancada dos foragidos. Tem a bancada, como eu falei, tem a bancada dos ruralistas, tem a bancada dos sem terras, tem a bancada dos católicos, tem a bancada evangélica, tem a bancada de vários países, vários interesses legítimos dentro da... E aí a gente tem a bancada dos foragidos, já com 3 deputados, custando essa fortuna para mim, para você e para todos nós. Não é bancada, é debandada. Porque assim, é uma crônica política, policial que a gente está fazendo. Sim. A gente só está falando de foragido. Então assim, parece que a Câmara está dizendo, você que é bandido, você que quer ser bandido, venha. Venha pra cá, venha, vire deputado, aqui você está garantido, aqui a gente não cumpre nem condenação do STF vale, porque nós temos aqui administradores, economistas, o Zé do Pipo, o Zé do Posto, o Burustreco do frete, e eles vão analisar as decisões do STF. Bandido, vem pra Câmara, é isso que eles estão dizendo. Eu sempre disse aqui que se eles não caçassem, não dessem uma resposta, eles são coniventes. Cúmplices. É cúmplices com que esses foragidos, ou esses condenados, ou esses investigados estão fazendo fora do país. Então não é que a Câmara não foi chamada a opinar, a decidir. Ela decidiu proteger esses parlamentares, seja o parlamentar que está investigado, que está condenado ou que está foragido. É também o posicionamento da presidência da casa, né? Porque você tem como, aí você fala assim, não tem como o Hugo Malta fazer nada, mas você tem articulações que você pode fazer sobre como, quando eles pensam como a gente pode melhorar a imagem do Congresso Nacional, claro que passa por uma coisa dessas, é óbvio. Tem que dar uma resposta para a sociedade. Então como que isso não está na pauta? Isso que para mim realmente é muito difícil de entender. Aldo, quanto é que pagaram para melhorar a imagem da Câmara? Eu não me lembro. 4 milhões por mês. Quanto que era, Thomas? 4 milhões por mês. 4 milhões por mês. É o Botox mais caro para botar no Frankenstein. É Botox no Frankenstein, não vai resolver não. É o Botox mais caro que tem. Difícil, né, Pablo?